atropelei uma garota e acabei me apaixonando por ela. Essa história não é minha, é de um rapaz. E vejam até o fim que vocês vão se surpreender. É chocante. Eu estava num bairro que geralmente eu não ia e estava muito trânsito naquele dia. E aí, muitos carros, assim, não tinha sinalização boa naquele bairro e era um dia chuvoso. E de repente, eu não sei como aconteceu de verdade. Assim, é uma coisa muito rápida. De repente, eu ouvi um barulho assim na frente do meu carro e era uma moça que ela simplesmente, eu não sei, parecia que ela tinha se jogado, dava a impressão de que ela tinha aparecido do nada. E eu não enxerguei e eu só senti a roda passando em cima dela. Naquele momento, gente, eu fiquei assim completamente desnorteado, né? Eu fiquei desnorteado mesmo. E eu desci do carro, na época eu tinha 28 anos, eu desci do carro e eu tava indo trabalhar. Eu trabalhava na rua com vendas. E eu desci do carro e fui imediatamente ver o que tinha acontecido. E ela estava ali desmaiada. E aí já chamaram a ambulância. E foi aquela loucura. E na hora que eu vi o rosto daquela moça, olha, ela parecia um anjo. A mulher mais linda que eu já vi na minha vida. E ela estava ali desmaiada. E no momento em que eu fui assim em cima dela, ela abriu os olhos e ela olhou para mim. Mas ao mesmo tempo, ela fechou os olhos e desmaiou. E aí eu levei ela para o hospital. E daquele dia em diante, eu não saí mais daquele hospital. Ela ficou 3 dias em coma, porque ela bateu a cabeça muito forte. E ela ficou num coma induzido durante 3 dias. E aí ela acordou, né? A família dela estava lá, viu que eu dei toda a assistência para ela, coloquei ela no hospital bom, né? Que eu tinha condições de pagar. E, enfim, cuidei dela. E ali ela ficou internada durante 1 mês. Nesse 1 mês, eu fiquei lá, todos os dias. E eu me apaixonei por ela. E ela também se apaixonou por mim. Ela era solteira, ela tinha 23 anos. E ela também se apaixonou por mim. A gente ficava o dia inteiro conversando. E, assim, eu trabalhava na rua. E eu até deixei um pouco a minha empresa para ficar ali com ela. E ainda bem que eu era dono, né? Eu sou dono, né, da empresa. E podia ficar ali com ela. E a gente conversava. Eu contei a minha vida. E ela contava a vida dela. Só que ela ficou com um coágulo no cérebro. E ia ter que fazer uma cirurgia. E era uma cirurgia de risco. E a gente acabou realmente em 1 mês. Parece que é uma coisa louca, né? Parece que é uma coisa que não existe. Alguns vão falar que é mentira, que não existe isso, mas a gente se apaixona assim. Eu me apaixonei perdidamente por ela e sabia que quando ela saísse de lá, ela ia ser a mulher da minha vida. E ela também se apaixonou por mim. E ela também falou que estava apaixonada por mim. Foi amor assim. Acontece, né, gente? Fica conversando o dia inteiro e aquela coisa, enfim. A gente até trocou alguns beijos ali e foi uma coisa muito bonita. E aí aconteceu que ia ter que operar, né? Não tinha jeito, ia ter que fazer a cirurgia mesmo. E eu fiquei muito apreensivo, mas eu paguei essa cirurgia. O médico falou que se não operasse, ela ia ficar com sequela e que tinha que tentar a cirurgia, que também era de risco. E aí ela foi para a sala de cirurgia e antes de ir para a sala de cirurgia, ela deixou um bilhete para mim falando que eu fui a melhor coisa que aconteceu na vida dela, que se ela não voltasse, ela iria partir feliz, porque ela nunca tinha encontrado o amor da vida dela. E ali, naquele acidente, mesmo que foi uma coisa ruim para ela, ela teve a oportunidade de se sentir amada, porque ela teve uma vida muito sofrida e ela sofreu muito nos relacionamentos dela. E aí, conclusão, que ela foi para a sala de cirurgia. E quando ela entrou na sala de cirurgia, eu vi o bilhete e comecei a chorar muito. O meu coração apertava de uma maneira assim que eu não sei explicar. Mas eu sentia uma dor na minha alma, uma coisa horrível. Parecia que a gente já se conhecia assim a vida inteira, sabe? E se eu não tivesse ela, parecia que não ia ter mais sentido a minha vida. Foi realmente uma coisa muito triste, né? Muito forte para minha vida. E ela entrou na sala de cirurgia e ali ela ficou durante 10 horas. A cirurgia durou 10 horas. Foi uma cirurgia muito delicada, né? E assim, não tinha. A gente não sabia como ela iria reagir. E não tinha como ter contato com os médicos, eles estavam lá dentro.
enfim, a família ficou lá fora, eu também, no desespero, sem saber se ia, né, ser bem sucedida ou não. Conclusão, ela saiu da cirurgia, foi tudo bem, ela ficou uma noite inteira sedada, mais o dia também, aí ela acordou, ela ficou bem, ela teve uma recuperação boa e ela ficou mais um mês no hospital. E dentro desse um mês ela foi se recuperando, se recuperando, se recuperando. Quando passou esse um mês, o médico falou que ela poderia ter alta, né? E eu fiquei muito feliz de verdade, assim, uma coisa maravilhosa, né? Que a gente ia poder ficar junto. E realmente ela saiu e a gente conseguiu namorar e a gente conseguiu fazer os nossos planos, né? A gente namorou durante 6 meses. Durante 6 meses ela ficou muito bem. Muito bem. Só que depois ela começou a ter uma dor de cabeça. E estava próximo da gente casar. A gente queria casar rápido, né? Eu já tinha 28 anos, enfim. Ela queria casar rápido. E aí ela começou a sentir uma dor de cabeça de novo. E essa dor de cabeça começou a ficar muito forte. Até que um dia ela estava na minha casa e ela começou a gritar de dor. E eu levei ela pro hospital. E ela entrou lá para dentro e quando voltaram disseram que ela não tinha resistido e ali ela veio a óbito. Estourou algo, um coágulo, um outro coágulo estourou. Quando fizeram a cirurgia, tiraram aquele coágulo, mas ficou um pequeno. O médico explicou que ficou um pequeno e ele começou a crescer. Só que não tinham visto esse coágulo. E nesses 6 meses ele cresceu de uma maneira rápida e ele estourou. E ela, naquele dia que ela gritava de dor, foi o dia que estourou. Eu não sei explicar direito o que é, né, cientificamente, eu não sou médico, mas foi assim mais ou menos que eles explicaram. E ali, na hora que eles falaram que ela veio a óbito, eu desmaiei, eu não vi velório, eu não vi enterro, eu não vi nada. Eu fiquei inconsciente durante uns 3 dias. O choque foi muito grande. Eu não conseguia me recuperar. E passaram-se 5 anos já, depois que eu perdi o meu amor. Eu ainda sinto a tristeza no meu coração. Quis trazer para vocês para desabafar. E ainda sinto a tristeza no meu coração. Sinto a angústia de ter perdido o amor da minha vida. E me sinto culpado, porque na verdade fui eu que atropelei ela. Mas eu sei que, né, eu sei que eu não sou culpado, mas eu me sinto. E eu quis trazer isso para desabafar. E eu sei que Deus vai fazer eu continuar a minha vida, né? Mas esse pedaço de mim foi embora. Mas eu sou muito grato por ter conhecido ela. Essa não é a minha história, essa é a história de um seguidor muito triste, né? De cortar o coração. Deixa aí um recado para ele. Se você tiver uma história, mande para mim. E aqui a sua história vira novela. Que Deus te abençoe. Se não me segue, passa a me seguir. Um beijo no coração.